Olá! Hoje, nosso papo com o especialista, nós vamos conversar com o endoscopista, Dr. Renato Dalcol. Ele é especialista em exames endoscópicos do aparelho digestivo, não é isso? Então nós vamos aqui dar uma desmistificada no que é endoscopia, o que é colonoscopia, a diferença de um para o outro e assim por diante, não é isso, doutor? Então, vamos começar logo então, tentando identificar o que é um exame endoscópico em primeiro lugar. Vamos lá, a gente tem dois tipos principais de exames do aparelho digestivo, tá? Que é a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. A endoscopia digestiva alta é um exame que se baseia num tubo flexível que vai entrar pela sua boca e eu vou poder examinar todo o esôfago, o estômago e o duodeno. Tá? E nesse exame eu vou poder avaliar os diversos tipos de distúrbio do trato gastrointestinal, como as esofagites, que são complicações da doença do refluxo, gastrites, úlceras, pólipos, tumores. Então, uma gama de variedades aí de lesões que podem ser identificadas. Na endoscopia alta. Na endoscopia alta. Uhum. Na colonoscopia, que é um exame que eu faço com outro tipo de aparelho, também flexível, só que eu vou entrar pelo ânus e vou percorrer com esse aparelho por todo o intestino grosso, reto, sigmoide, eu vou subindo o colo descendente, transverso, colo ascendente, chego lá no seco, válvula iliocecal e vou entrar na porção terminal do intestino delgado, que é chamado ilho terminal. Então vem e encontra os dois, ou seja, todo o aparelho gastrointestinal é coberto pelos dois exames, né? Tem um intestino médio aí que não é coberto. Não é coberto. Não é coberto. Lembrar que o intestino delgado, ele é muito longo, então fica uma parte do duodeno, do jejuno e parte do ilho que não é coberta. Não se alcança. Não é coberta. Aí esse é outro tipo de exame, a cápsula endoscópica, que é capaz de averiguar, atravessar esse intestino médio. O senhor já comentou aqui então dos tipos de principais doenças que podem ser detectadas, né, na parte da endoscopia alta e da colonoscopia. Quais seriam essas principais doenças que podem ser diagnosticadas? As mais frequentes do dia a dia é a pesquisa de pólipos, achados de diverticulite, de doenças inflamatórias e os tumores do intestino grosso, que é o foco da colonoscopia. Busca, né? Essa busca é o rastreamento precoce. Por que isso é importante, Denise? Porque o câncer coloretal ele está crescendo muito na população mundial. Atualmente ele é o segundo câncer mais frequente nas mulheres, só perde para o câncer de mama, e o terceiro câncer mais comum nos homens. E pouco é falado na mídia, nos meios de comunicação, a respeito da prevenção e da importância do rastreamento do intestino. Porque se nós conseguirmos identificar essas lesões numa fase precoce, inicial, elas podem ser completamente removidas pela colonoscopia. Dentro do próprio exame de diagnóstico já pode haver nós realizamos procedimentos terapêuticos, que pode ser uma polipectomia, que pode ser uma mucosectomia, se for uma lesão plana, uma dissecção da mucosa, se for uma lesão mais ampla. Então, por isso que a gente sempre fala da importância do rastreamento do câncer de colo, para buscar essas lesões numa fase inicial que é possível resolução. Perfeito. Com relação a colonoscopia, tem toda essa questão aí. Existe uma idade que a pessoa já deve adotar como um exame periódico a ser feito? Perfeitamente. Atualmente, até tem uma recomendação da Sociedade Americana de Câncer, que antigamente, há alguns anos atrás, era a partir dos 50 anos, se rastreava homens e mulheres para o câncer coloretal, assim como
a endoscopia você rastreia para o câncer do intestino a partir de 50 anos. Mas com esse aumento da incidência do câncer coloretal, a sociedade americana já está preconizando o início de uma primeira colonoscopia aos 45 anos. E depois repete de quanto em quanto tempo? Se o exame, vai depender também do que vai reachou, depender. Né? Se o exame for normal, a pessoa repete a cada 10 anos. Porém, se na anamnese do paciente ele já tiver um parente de primeiro grau com câncer coloretal, essa repetição do exame cai para cada 5 anos. Alguns sintomas que pode direcionar a nossa audiência aqui para se alertar e falar assim, porque de repente ela pode não ter na rotina dela a consulta com um especialista para fazer essa prevenção, mas ela pode se observar e ver assim, não, esse tipo de situação eu acho que cabe. O que poderíamos dar de dica que pode favorecer nesse sentido? Importante o ouvinte estar atento, porque numa fase inicial o câncer coloretal ele é assintomático, não vai causar sintomas. À medida que ele vai crescendo, vai havendo a evolução, vão surgindo os primeiros sintomas, dor abdominal, sangramento, alternância de ritmo intestinal, alteração no ritmo intestinal. Uma pessoa que tinha um ritmo intestinal totalmente regulado, ele começa a ter uma constipação progressiva, ou uma diarreia frequente, ou ele começa a alternar entre diarreia e constipação. E numa fase mais avançada, esse câncer já evolui com quadro obstrutivo, perfuração e metástase para outros órgãos. Metástase para fígado, para pulmão, para peritônio. Aí já é uma fase mais avançada que a gente não consegue mais resolver pela endoscopia, pela colonoscopia, e aí é diretamente para o oncologista e cirúrgico. No caso da preparação para esses exames, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, existe aí um certo receio, as pessoas sempre têm um certo medo e às vezes até não conseguem nem imaginar a hipótese de fazer, né? É isso que a gente... Quais seriam essas principais recomendações? É isso que a gente tenta tranquilizar todos os dias os pacientes no consultório. São exames extremamente, tanto a endoscopia como a colonoscopia, são exames extremamente tranquilos, são exames seguros, eles são feitos com uma sedação leve, o paciente não vai ver o exame, ele vai estar apagado, mas ele na hora... não sente nada. Nada, não sente nada. A sedação excelente. E a partir do momento que acaba o exame, nós chamamos o paciente, ele acorda, e já vai para o repouso. Claro que vai ficar um pouquinho tonto, uma recuperação. Tem sempre que estar acompanhado, né, doutor? Sempre tem um acompanhante para levar para casa, porque o remédio tem um efeito amnésico, então a gente não pode liberar ele sozinho para casa. E em relação ao preparo, o preparo da endoscopia é apenas um jejum de 12 horas que nós pedimos e fazer uma alimentação no dia anterior, uma alimentação mais leve, para no dia do exame não ter resíduos alimentares e atrapalhar a avaliação do procedimento. Certo. Em relação à colonoscopia, aí já é um preparo que começa 2 dias antes do procedimento. O paciente já tem que tirar todos os resíduos da dieta, não pode comer grãos, não pode comer sementes, não pode comer feijão, não pode comer carne vermelha. Ele vai fazer uma dieta sem resíduos para limpar. Isso que eu ia falar, ele tem que deixar tudo aquilo ali limpinho, né? Tudo limpo, para no dia do exame, ele tomar um manitol, que é a medicação laxativa, que vai fazer o restante da limpeza. Isso é importante, a preparação adequada, para a gente poder avaliar com clareza toda a mucosa do colo sem interferência, né? E não passar nenhum tipo de lesão, pequenas lesões. Perfeito, doutor. Todas as informações são bastante esclarecedoras. Existe, com relação a essa preparação e ao exame, algum impedimento, ou seja, o paciente
gestante, ou paciente idoso, ou paciente que usa medicações, ele tem alguma restrição para fazer algum desses exames? Tem, a gente tenta evitar exames em pacientes terminais, pacientes com comorbidades, com doenças muito graves, pacientes psiquiátricos, demenciais. Então a gente sempre avalia um risco-benefício do exame. Gestante, a gente sempre tenta não fazer exames endoscópicos durante a gestação por causa das medicações. Só em casos extremamente graves, um sangramento volumoso, uma infecção... Que aí não investigar é mais risco, né? Exatamente, uma infecção de via biliar. Então a gente sempre pesa o risco-benefício para o paciente. Em relação a medicamentos, pacientes idosos, a gente, antes do exame, é avaliado paciente por paciente todas as medicações que são utilizadas e elas são suspensas de acordo com o protocolo, que isso é mundial, as medicações que devem ser suspensas, descontinuadas e as que podem ser utilizadas. Muito bom, doutor. Esclareceu assim demais. Eu acho que a questão da endoscopia e a colonoscopia, ela tem que ser buscada mesmo de forma preventiva, né? Assim como as pessoas essa é a grande mensagem. Fazem a mamografia, passado tá a colonoscopia também, né? Então tá, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada.